O Senhor visitou a Sara como tinha dito, e fez o Senhor a Sara como tinha prometido. E concebeu Sara e deu a Abraão um filho na sua velhice, ao tempo determinado que Deus lhe tinha falado. E Abraão pôs no filho que lhe nascera, que Sara lhe dera, o nome de Isaque. E Abraão circuncidou seu filho Isaque, quando era da idade de 8 dias, como Deus lhe tinha ordenado. E era Abraão da idade de 100 anos, quando lhe nasceu Isaque, seu filho. E disse Sara: Deus me tem feito riso. Todo aquele que ouvir se rirá comigo. Disse mais: quem diria a Abraão que Sara daria de mamar a filhos, pois lhe dei um filho na sua velhice. E cresceu o menino e foi desmamado. Então Abraão fez um grande banquete no dia em que Isaque foi desmamado. E viu Sara que o filho de Agar, a egípcia, o qual tinha dado a Abraão, zombava, e disse a Abraão: ponha fora esta serva e seu filho, porque o filho desta serva não herdará com Isaque, meu filho. E pareceu essa palavra muito má aos olhos de Abraão, por causa do seu filho. Porém Deus disse a Abraão: não te pareça mal aos teus olhos acerca do moço e acerca da tua serva. Em tudo o que Sara te diz, ouve a sua voz, porque em Isaque será chamado a tua descendência. Mas também do filho desta serva farei uma nação, porquanto é tua descendência. Então se levantou Abraão pela manhã, de madrugada, e tomou pão e um odre de água, e os deu a Agar, pondo-os sobre o seu ombro. Também lhe deu o menino, despediu-a, e ela partiu andando errante no deserto de Beerseba. E consumido a água do odre, lançou o menino debaixo de uma das árvores e foi assentar-se em frente, afastando-se a distância de um tiro de arco, porque dizia: que eu não veja morrer o menino. E assentou-se em frente, e levantou a sua voz, e chorou. E ouviu Deus a voz do menino, e bradou o anjo de Deus a Agar desde o céu, e disse-lhe: que tens, Agar? Não temas, porque Deus ouviu a sua voz. Deus ouviu a voz do menino desde o lugar onde está. Ergue-te, levanta o menino e pega-lhe pela mão, porque dele farei uma grande nação. E abriu-lhe Deus os olhos e viu um poço de água, e foi encher o odre de água e deu de beber ao menino. Muito forte isso, está aqui no livro de Gênesis 21, do 11 ao 20. Isso foi muito antes da vinda de Jesus, na geração de Abraão, antes de Davi, antes de tudo isso. Mas você vê que a palavra de Deus ela não muda até hoje. O que aqui não fala que Deus abriu um poço e fez surgir água. Deus fez abrir os olhos dela e que ela enxergasse o poço que está junto dela. Porque o desespero deixa a gente limitado. Tem muitas coisas que você não vê por causa do desespero. Porque se você obedecer a palavra de Deus, você está agindo retamente, tudo tem um tempo para se cumprir. Mas por conta do desespero você deixa de crer, deixa de confiar. E acaba fazendo isso que sucedeu a ela. E tem outro ponto importante aqui.
ela era uma serva, mas ela era honrada na casa da sua senhora. Mas ela se exaltou por ser mãe do filho do dono da casa. Aliás, mãe do primeiro filho. E achou que ela poderia se sobrepor sobre a sua senhora. E acabou se sujeitando, passando por isso, a ponto de ela deixar o filho. Em algum ponto, eu creio que onde ela morava, nada lhe faltava, tinha abundância, porque ela era mãe do filho do príncipe, né? Podia chamar até de rei, que Abraão tinha essa fama naquela época, e de repente se vê no deserto com seu filho ali abandonado. Tudo porque entrou nela o orgulho, ela perdeu a humildade de serva. Ela estava naquela casa, ela era mãe do filho do dono, mas ela continuou sendo serva, ela não perdeu o título de serva. E muitas das vezes ser servo é muito melhor do que ser senhor de si. Ser servo de Deus é muito melhor do que ser senhor de si. E muitas vezes acha que o próprio diabo engana as pessoas, mostrando que a liberdade vai lhe trazer abundância, vai lhe trazer muitas coisas boas. E ela acaba abrindo mão do trono de ser servo do Senhor para ser senhor de si. E acaba quebrando a cara. Acaba se perdendo e passa por isso que ela passou. Talvez isso aqui não tenha nada a ver com a sua vida, mas você tem passado por coisas semelhantes. Só que quanto tempo já passou e você continua lutando? Aqui Deus falou com ela, Deus cuidou dela, mas eu creio que a partir daquele momento ela foi submissa e passou a exercer a humildade. E isso fez com que ela criasse o filho, e o filho dela de fato cresceu. E lá na frente a Bíblia fala que o Ismael voltou para sepultar Abraão. Ele foi de fato, virou príncipe. Porque por causa da mãe dele, que perdeu o orgulho e voltou a ser humilde. Aqui não fala que ela se converteu, mas que ela começou a ouvir a palavra e começou a ser humilde. Por isso ela pôde ver a grandeza de Deus naquela época na vida dela. Se isso tem alguma coisa a ver com a sua vida, então reflita sobre isso, reflita sobre as suas atitudes, reflita sobre o seu comportamento, sobre o que está te influenciando, e leia a palavra de Deus. A palavra de Deus é que, como Jesus falou, aqui não está escrito tudo, porque se fosse escrito tudo, não haveria espaço no mundo para tantos livros. Mas aqui está o necessário para nós, quando obedecer, viver longos dias na terra e agradar a Deus, até aquele dia que nós seremos chamados e viveremos como anjo no seio do Pai. Amém? Deus abençoe grandemente, um grande abraço. Curta nossos vídeos, inscreva na nossa página, compartilhe com seus amigos e que Deus vai te abençoar grandemente.